Você sabe como deve ser a petição inicial na execução por quantia certa contra devedor solvente? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreender melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a petição inicial, que vai instrumentalizar a execução por quantia certa contra devedor solvente. Lembrando que essa Pílula Jurídica faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. A petição inicial, além de observar os requisitos do artigo 319 e artigo 320 do Código de Processo Civil, tem requisitos específicos que estão no artigo 798 do CPC. Vamos lê-lo. Artigo 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente, primeiro, instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso, a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Inciso 2º. Indicar a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada, os nomes completos do exequente e do executado, e seus números de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica. Os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter um índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicada, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, a especificação de desconto obrigatório realizado. Percebemos, então, que a petição inicial da execução ela tem uma série de requisitos específicos. Primeiro, ela tem que estar acompanhada do título executivo extrajudicial. Segundo, tem que trazer a indicação do CPF e CNPJ dos executados. Sempre que possível, tem que indicar bens que podem ser penhorados. Deve apresentar também o demonstrativo de cálculo do débito. E esse demonstrativo tem requisitos específicos. Tem que trazer a taxa de juros aplicada, a correção monetária, os índices utilizados, a incidência desses índices, o período, e ainda tem que ter as datas, os marcos temporais de incidência desses índices. Tudo isso tem que instrumentalizar a execução. E se não tiver essa documentação, o juiz ele vai dar o prazo de 15 dias para a parte emendar a inicial e ajustar. Outro ponto importante é que se tratar de uma obrigação que dependa do credor cumprir a sua parte na obrigação, aquelas obrigações sinalagmáticas, né, em que credor e devedor têm obrigações recíprocas, o credor ele tem que demonstrar que cumpriu a sua obrigação para que ele possa exigir a obrigação do devedor. E ainda tem a questão da constituição em mora. Tem que demonstrar que o devedor ele está em mora, se essa mora depender de algum ato para a comprovação, que seria a notificação extrajudicial, por exemplo. Isso não vale para aquelas situações que a mora ela se dá pelo decurso do tempo. Então, por exemplo, a parcela que tem que ser paga mensalmente não precisa imputar ao devedor a mora. Se ele não pagou na data prevista, ele vai estar em mora, ele não precisa ter ciência dessa mora. Então, a comprovação da mora vai depender da natureza do crédito executado, do contrato que está sendo executado, de como foi prevista a constituição em mora do devedor.
Estando em ordem a petição inicial, o juiz proferirá o despacho inicial. Esse despacho é regulado pelo artigo 827 do Código de Processo Civil. Vamos a ele. Artigo 827. Ao despachar inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Parágrafo 1º. No caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Parágrafo 2º. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos de execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Ao despachar inicial, o juiz, então, fixará honorários obrigatoriamente em 10%. Esses honorários podem ser majorados, podem ser aumentados até 20%, no caso do devedor apresentar embargos à execução, ou ainda em razão da complexidade do processo executivo, que, ao final, o juiz pode, então, majorar esses honorários até 20%. Outro ponto interessante é que o juiz determina a citação do devedor para pagar em 3 dias. Não existe mais aquela ordem para que o devedor indique bens, porque indicar bens a partir do novo Código de Processo Civil é prerrogativa do credor já na inicial. Então, por isso, o juiz ele manda citar o devedor apenas para pagar em 3 dias ou então embargar a execução no prazo de 15 dias. O que vai ser diferente vai ser a contagem desse prazo. Os 3 dias, eles são contados da efetiva citação do devedor. Já os 15 dias para embargos são contados da juntada do mandado no processo. É interessante notar que, se o devedor pagar, os honorários são reduzidos pela metade, ou seja, ele vai pagar apenas 5% de honorários. Outro ponto interessante é que o credor, a partir do momento que o juiz despacha a inicial, ele tem o direito à chamada certidão premonitória, que é uma certidão para fazer a pré-penhora, a certidão para averbar a existência de uma execução contra o devedor no registro de bens do devedor. Isso está regulado no artigo 828 do Código de Processo Civil. Vamos a ele. Artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Parágrafo 1º. No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juiz as averbações efetivadas. Parágrafo 2º. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Parágrafo 3º. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. Parágrafo 4º. Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Parágrafo 5º. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Ou seja, a partir do momento em que o juiz despacha inicial, o exequente pode se valer de uma certidão e averbar nos registros de imóveis a ocorrência de um processo em que o devedor pode ter aquele bem penhorado. É o que se chama de pré-penhora. A partir do momento que o exequente faz essa averbação, ele tem 10 dias para comunicar ao juiz as averbações feitas. Ele ainda tem a obrigação de cancelar as averbações que forem exageradas, que forem além do valor da dívida, e se ele não o fizer, o juiz pode determinar esse cancelamento de ofício ou a requerimento, e ainda o credor pode responder por perdas e danos, por reparar eventuais danos sofridos pelo devedor em
razão dessas averbações além do valor da execução. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para a nossa videoaula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder a sua pergunta. E se você tem alguma sugestão de pílula jurídica, deixe aqui nos comentários que nós vamos preparar para você o assunto. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas que estudam direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.